Caros amigos, a gente vai falar hoje então sobre legalização do aborto, mitos e verdade. Vamos falar sobre esse assunto sem argumentos religiosos, tá bom? A gente vai então abordar, trazer uma série de reflexões. Se possível, curta, comente e compartilhe. E se você deseja criticar, é bem-vindo, mas por favor, pelo menos aguarde até o final da palestra e aí depois você vai fazer com mais propriedade ainda a sua crítica, tá bom? Nós podemos discutir, não é? Podemos não concordar um com o outro, mas jamais mentir, jamais falsear as informações. Não podemos omitir as consequências do aborto para a mulher, né? Nem as consequências da legalização. As mulheres, sobretudo, têm o direito à informação, não é? E, infelizmente, quase toda a imprensa aqui no Brasil é pró-legalização. Então, ela tem muita influência também. Quando se quer distorcer a verdade ou induzir a erro, usamos eufemismo, né? Palavras diferentes, suaves ou desconhecidas, que não são sinônimas adequadas. Né? Por exemplo, a palavra aborto não é uma boa palavra, porque o que é, na verdade, o aborto? O aborto é o assassinato covarde, porque não é a gente manda, né, fazer, e por métodos cruéis, os bebezinhos sofrem muito de bebês que não podem se defender por aqueles que têm a obrigação de amá-los e ampará-los, pais e familiares, não só a mulher. Ou pelo menos de entregá-los para adoção, porque é permitido a adoção direta desde 2016, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é obrigada a mulher a ficar com a criança, ela pode doar imediatamente, tem todo o apoio, é sigiloso o processo, e ela ainda tem amparo e apoio psicológico e médico para essa prática, tá? Bem como o dever dos especialistas de preservar-lhes a vida e a saúde, conforme juraram nas universidades da saúde, gerando morte e sofrimento aos bebês e a possibilidade de graves sequelas orgânicas e psíquicas para as mulheres. Isso é o aborto. Ninguém fala isso, né? Ninguém usa essa expressão toda, mas isso aqui é o aborto. Né? É o assassinato covarde de bebês indefesos. É verdade que muitas vezes são mãezinhas não esclarecidas, vítimas de falácias que são divulgadas, e falta de informações, do materialismo, do ateísmo, que tem essa consequência, não acredita em Deus. Temerosas, perseguidas, incompreendidas, sem apoio e sem amparo, é verdade. Muitas vezes sob coação, sendo obrigadas a praticar, cuja grande maioria não sabe que não são obrigados a ficar com a criança, que não é crime entregar os bebês para adoção, não é? É sigiloso. E que desconhecem as graves consequências do aborto para a sua saúde física e mental, não é? Aí as pessoas também, nas petições jurídicas também, como é que eles falam? Não falam aborto, eles falam assim, interrupção da gravidez. É um eufemismo, não é? Não, é interrupção antecipada da gravidez, antecipação do parto. Não, nós vamos falar de direitos sexuais, de direitos reprodutivos. Não, vamos falar de aborto, não é? Então a gente mascara até nas leis para que ninguém perceba que está se falando sobre aborto. Então a gente vai ver, lamentavelmente, já vimos ministro do Supremo Tribunal Federal justificar o aborto até 12 semanas, como se pretende na DPF 442, dizer que o bebezinho de até 12 semanas é humano, não pessoa. É um ser humano, claro, porque é do ser humano, mas não é pessoa, só porque ainda não se desenvolveu um pouquinho mais. Bom, no passado, acho que os negros, as mulheres, os deficientes físicos, né, os ciganos, muitas vezes, os negros, não eram considerados pessoas, né? Não eram consideradas pessoas também. É isso que nós queremos para o nosso país? Então, lembrar também que a pílula do dia seguinte pode ser abortiva, porque ela não impede a nidação. Aliás, ela impede a nidação, não impede a fertilização. Já aconteceu a concepção, já existe vida. A ciência prova isso, não sou eu. Tá? E apenas o bebezinho não consegue se fixar no útero, impedindo a anidação, provocando muitas vezes, se houver fertilização, o aborto. Isso não é divulgado, nem nas bulas, lamentavelmente. Né? E é uma bomba de hormônios, não é? Quantas meninas usando reiteradamente, como se fosse quase um anticoncepcional, né? Prejudicando sua saúde.
E outras vezes a imprensa soma o número de abortos espontâneos com de abortos criminosos, porque é muito grande o número de abortos espontâneos, muito maior do que o de abortos provocados, mas ela soma, não é? Então a gente vê induzindo a erro e quando se retrata, o jornal coloca lá uma notinha bem pequenininha que se equivocou. Quantas vezes nós já pedimos a retificação, né, das matérias, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. Isso não deixa de ser um sofisma, por quê? Nós somos a favor da mulher sempre receber seus filhos, mesmo a gravidez não planejada, né? Ou aceitamos o aborto? Então, na verdade, estamos sendo a favor do aborto, concorda? É, se a gente está aceitando isso. E a gente vê que os direitos humanos, a tendência é a universalização. Quanto mais se avança a humanidade, mais se estende a todos, não é? Então, nós já temos o direito à vida da tartaruguinha marinha, dos peixes na piracema. Por que que um ovo humano, né, um óvulo fecundado, não teria direito à vida? O bebê não tem direito à vida, a gente é menos do que uma tartaruga. Nada contra as tartaruguinhas, mas não é justo fazer essa comparação, né? Então, hoje a gente tem direito ao planejamento familiar, dezenas de métodos contraceptivos seguros, não é? A adoção direta, que a gente pode doar o bebezinho. Por que continuar matando as crianças? Não, não podemos fazer isso, não é? Ah, mas tem o direito da mulher à autonomia da vontade, é um princípio constitucional. É, mas o direito principal que antecede a todos, sem o qual nenhum dos outros existiria, é o direito à vida. Então, na antinomia entre princípios, o que deve prevalecer é o direito à vida, e não a vontade da pessoa, do homem, da mulher, da família, do patrão, né? E muitas vezes as pessoas que defendem a legalização são financiadas por instituições. Há muitas instituições nacionais e internacionais financiando a legalização do aborto, que começou com a ideia de controle populacional lá na África, de negros, nos países pobres, nos países latinos, para que diminuísse a população dos pobres. Isso é direitos humanos? Isso não é defesa de direitos humanos, não é? Então, nessas causas feministas de terceira geração que promovem, não as coisas boas das conquistas feministas passadas, eu sou feminista, mas não aceito aborto, não é? Então, a gente lembrar que são patrocinados, muitas vezes não são isentos, estão recebendo dinheiro para defender a legalização, não é? Então, a gente ter essa coisa. E fazer comparação que no direito a gente costuma fazer para entender o absurdo que é uma coisa, não é? Dois filósofos, os doutores Alberto Giblini e Francesca Minerva, eles publicaram na Austrália um estudo dizendo o seguinte: olha, se o aborto é aceitável por qualquer motivo, não é? Não importando, e muitas vezes a adoção não é a melhor solução, então não há nenhum motivo porque os pais não possam matar os bebês recém-nascidos. Se pode matar dentro do ventre, que diferença faz ser fora do ventre? Então, independente de serem deficientes físicos, que já é um equívoco, já é um atentado contra os direitos humanos, já é eugenia, como fez Hitler, eles ainda propuseram isso. Depois se retrataram, mas vejam que é verdade. Se é para ser coerente, a mulher tem que ter o direito de matar as crianças também depois que nasceram. Está dando muito trabalho? Vai matar, não é? Então, vamos lembrar disso. Então, vamos ver aqui 21 mitos e verdades sobre a legalização do aborto. Primeiro, se diz que milhares de mulheres morrem por aborto clandestino no Brasil. Essa é a grande mentira, não é? Nós temos dados oficiais do DataSUS, que são muito seguros. É muito elogiado, inclusive, no exterior, essas estimativas, essas estatísticas do DataSUS. Não é? A gente tem aqui no ano de 2016, por exemplo, eu não tenho os dados mais atualizados, mas no ano de 2016, o número de óbitos maternos por aborto provocado e não específico, o NE, deu, sabe quantos por ano? Quantos vocês acham que deu? 56 somente em um ano inteiro. O ideal é que não tivesse nenhum. Se não houvesse prática do aborto, não teria nenhum. Né? Mas não são milhares, como se diz. Se fossem milhares, todos nós teríamos na nossa família uma prima, uma sobrinha, uma irmã, alguém que tivesse morrido de aborto clandestino. E a gente não tem, a gente pode ter de outras complicações, porque o que mata mulheres mesmo é pressão alta, hipertensão. É que provoca eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que é o maior risco, não é?
Também há diabetes gestacional, mas não é um grande risco, não. O problema mesmo é a pressão alta. Então, a gente viu que o número de mortes por questão de aborto no Brasil tem diminuído, era em torno de 100, está na faixa de 50, 60 por ano. Então, mesmo sem legalizar, é possível reduzir, como fez o Chile. O Chile reduziu drasticamente o número de morte materna por conta de aborto, porque investiu no que realmente faz diferença para salvar a vida das mulheres. É a atenção no pré-natal, é a atenção no puerpério, é a promoção da saúde, é o esclarecimento também das pessoas, não é? Então, não é preciso legalizar para diminuir esse número, não. Não é? Inclusive, eu conheço uma jovem que fez 11 abortos e tinha uma saúde aparente muito boa. Depois eles dizem que ocorrem milhões de abortos no Brasil. E um dos maiores defensores da legalização do aborto, o doutor Bernard Nathanson, que fez o filme O Grito Silencioso, mostrando um bebezinho fugindo, não é, da cureta que iria esmagá-lo, despedaçá-lo no aborto. O bebezinho dá um grito que ninguém pode ouvir, um grito silencioso. Então, ele vai dizer que eles multiplicavam por 10 a estimativa que tinha de aborto nos Estados Unidos, que era em torno de 100 mil, eles diziam que era 1 milhão, e ninguém contestava. E isso foi um dos grandes estímulos para a legalização do aborto. Depois aumentou mesmo, hoje em dia é em torno de 1 milhão mesmo. Né? Então, ele declarou isso no livro América que Aborta, tá? Tem inclusive por escrito. E a própria pesquisa nacional do aborto, que foi promovida por uma instituição, não é, pró-legalização, que foi o Instituto Anis, junto com a UNB, da Fundação, me fugiu agora o nome, estimou 500 mil abortos clandestinos por ano. Para, não era 1 milhão? Não era 1 milhão e meio? Onde é que está o outro 1 milhão que faltou, não é? Então, o número correto do Movimento Brasil Sem Aborto, que a gente tem notícias, é... está projetando os slides, agora que eu vi aqui no meu outro celular. Eu achei que estava sem os slides, né? Então, o número correto, então, é em torno de 100 mil por ano. É alto, mas não é 1 milhão e meio, como estava sendo dito. São 100 mil que são estimados, então, por ano em nosso país, e não como eles estão sendo divulgados aí, tá certo? Então, a gente não pode ser vítima de mitos. Outra coisa, o mito 4 diz que o aborto não faz mal. Há várias pesquisas que demonstram, não é? Há pesquisas também patrocinadas por quem é pró-legalização, muitas vezes no sentido contrário, mas a grande maioria não. Então, a gente tem tratados de medicina dizendo que pode provocar hemorragia, perfuração do útero, infecção, sepsis, morte, inclusive, não é? Outras doenças como câncer de mama, de útero, de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Asherman, complicações tardias, frigidez, esterilidade. Né? Tudo isso pode ser provocado pelo aborto, mesmo nas clínicas legalizadas, como nos Estados Unidos acontece. Vocês viram o filme Blood Money, Aborto Legalizado? Blood Money tem, inclusive, no YouTube, foi da Estação da Luz, que ela patrocinou a vinda, é um filme americano, denunciando o comércio de órgãos por conta do aborto, a indústria que se formou por conta do aborto, do estímulo para que as meninas abortem, até distribuição de preservativos defeituosos daquela empresa Planned Parenthood, não é? Que é um braço lá da IPPA. E a gente aprende também nesse filme que há muitos óbitos, só que são mascarados, e a própria família prefere que no atestado de óbito não conste que a morte foi por aborto, para não ser desagradável para a família, não é? Mas eles concedem, então, esses atestados de óbito lá na Planned Parenthood para não esclarecer que houve morte, então. Mesmo no aborto legalizado, é uma cirurgia de risco, de grave risco, não é? E também a gente precisa saber que é levar a gestação até o fim, quando a gente faz isso, não é? E amamentar também, dizem que sim, não é? É uma grande maneira de preservar contra o câncer de mama, que é um dos cânceres que mais atinge as mulheres. Então, pode provocar síndrome pós-aborto, queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração do instinto materno, que é um instinto muito forte, não é? Com os hormônios que a mulher começa a produzir quando está grávida, sobretudo, não é? Na menopausa, é muito comum dar uma depressão muito forte, não é? Então, ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico,
depressão, dependência química aumenta muito, alcoolismo, suicídio, etc. Olha aqui os índices de aumentos que a gente tem aqui de transtornos de ansiedade e depressão, né, numa meta-análise muito segura da Coleman em 2011, que a gente já tem esses dados, apesar que não tem muitos anos ainda de legalização em toda parte e estudos mais eficazes, né? E mito 5 diz que a mulher tem o direito de escolha. Quantas vezes ela não é livre para decidir, é o parceiro que obriga, é o pai, é a mãe, é o patrão, não é? Então, a conjuntura toda que ela está vivendo, então ela, em verdade, ela pode escolher engravidar ou não. Eu sou a favor do meu corpo, minhas regras. Você pode engravidar ou não, mas depois que engravida é outro corpo, são outras regras, é um outro DNA que está ali, né? E o pai? Ele tem direito ao filho? Será que se o pai não quiser que a mulher aborte, ele tem direito? Inclusive, já tivemos decisões judiciais que o pai ganhou, não é? E por que não responsabilizar aqueles homens que obrigam as mulheres, inclusive criminalmente? Não só os violentadores, mas quem obriga a mulher. É um crime, não é? É um cúmplice se ela fizer o aborto também. E se a gente legalizar, será mais fácil os homens oprimirem as mulheres ainda mais. Porque ele vai dizer, não, você tem que abortar. Olha aí, é legalizado, tá lá, vai na clínica de graça, tá, faz no SUS. Vai ficar mais difícil para a mulher dizer não, não é? Se não, não vou cometer um crime. Pronto, ela já tem uma desculpa muito boa, e legítima e correta, não é? Ah, não, nós devemos pagar com os nossos impostos para legalizar o aborto no SUS. Pessoal, o SUS mal consegue atender uma parte da população, né? Quanto atrás nas cirurgias. Hoje há crianças que morrem por falta de leito, né? Nascem com paralisia cerebral porque demora muito para nascer. A gente vai ter ainda que tirar recursos daí para promover o aborto, a matança de criancinhas e o sofrimento das mulheres? Não, não vamos fazer isso, né? Dizer que o mito 7, que o aborto diminui as mortes maternas. Olha, o que tem mais dado resultado, como nós falamos aqui, é a assistência no pré-natal, no parto e no puerpério. Olha lá a Índia, que legalizou o aborto há várias décadas, lá é legalizado. Tem uma taxa de mortalidade materna de 200 a cada 100 mil nascidos vivos. É altíssima, não é? Na Polônia, que em 93 proibiu, era legalizado, eles proibiram, caiu de 11 para 2. Olha lá, seu investimento no que realmente salva mulheres. O Chile também, que proibiu em 89, tem uma das mais baixas do mundo, não é? Também. Apenas 22 contra 200 da Índia, porque investiu no que realmente promove a vida das mulheres, como nós já falamos aqui. Né? Ah, se legalizar o aborto diminui a prática, não é verdade. Após ser legalizado, o número explode, não é? Aumenta significativamente. Quando não aumentou tanto, na hora, porque sempre aumenta depois, mas na hora não aumentou tanto, é porque o número era superestimado. Eles inflacionam, lembram que é multiplicado por 10 muitas vezes até, não é? Então, mesmo em clínicas, aqui já foi dito, olha aqui, que se o aborto diminui com a legalização, olha como é que era nos Estados Unidos, cerca de 200 mil e foi para 1 milhão e 200, né? Depois cai, mas por quê? Porque eles começam a investir em educação sexual, em distribuição de preservativos, esclarecimento da população e pílula do dia seguinte, que não conta como aborto e normalmente é abortivo. Não é? Se contar a pílula do seguinte, então são muitos milhões a mais. Né? Dizer que na Espanha, olha aqui como é que foi o aumento na Espanha, de 488%, na África do Sul também, um trabalho imenso. E lá no Uruguai, olha lá, no Uruguai ele é permitido em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação. Em caso de estupro, eles são permitidos até a 14ª semana. E quando há risco para a mãe ou uma formação do feto, pode ser feito em qualquer época da gestação. Então, muito amplo a facilidade de aborto lá. Agora, as estrangeiras, por exemplo, uma brasileira quiser abortar no Uruguai, não pode, porque tem que estar residindo no Brasil, no Uruguai, pelo menos há 1 ano, tá? Eles divulgavam que havia 33 mil abortos por ano, que é um país pequenininho, o Uruguai. Mas o especialista Elard Koch estimava 4 a 5 mil, que era verdadeiro mesmo, né? Olha lá, no primeiro ano de 2012, que iniciou com 200 por mês, que dá 2.400 por ano, cresceu muito, 300, depois 400 por mês, chegando a 4.800, terminando o ano com cerca de 4.400 abortos em 2012. Olha lá. Foi. E não eram 33 mil a 50 mil? Onde estão os outros 30 mil ou 45 mil? Se eram só 4.800. Depois que legalizou, já aumentou, não é? Mas vamos pegar esse número mesmo de 2012, não é? Vamos ver aqui.
Olha como é que foi em 2012. Então, mais ou menos 4.400, porque só tem de alguns meses a estimativa, mas se eu multiplicar os 12 meses, dá isso aí, 4.400. 2013 vai para 7.171, aumenta 62%. No ano seguinte, 8.537, aumenta mais 20%. 2015, mais quase 10%. 16, mais todo no ano, né? Cada ano aumentou mais 4%, depois 1%, depois 9%. Em 2019 eu não tenho esse número, mas está quase triplicando já, está com 11.500, né? Vai chegar a uns 11.500 mais ou menos. 2020 a tendência é triplicar, vai chegar por volta de 12.000, 12.500, ou seja, de 4.400 em 2012 a 2020, nós vamos triplicar o número de abortos aqui do lado. Está aqui, caso recentíssimo. Porque no passado também tinha muito motivo para aumentar o aborto, né? Porque foi se tornando um costume, etc. Lamentavelmente, mas se tornou um costume. Quando legaliza, se torna mais ainda, não é? Então aumentou também no Brasil, aumentou em toda parte, mas aqui do lado, há poucos anos, não teve mais a influência da cultura tanto, né? Foi realmente porque estimula, as pessoas quase não usam mais anticoncepcional, preservativos, né? Então dizer que o Brasil tem um número muito grande de aborto não é verdade. Se comparar com a quantidade da população, olha aí como é importante fazer sempre, não é? O número de abortos sobre a população, olha lá, a Rússia tem muito mais, a Rússia é legalizada. Tem 23 vezes mais aborto que no Brasil, na Geórgia 20 vezes mais, em Cuba 16 vezes mais, na China 12 vezes mais, no Cazaquistão 10, Estônia, não é? Então, onde é legalizado, o número de abortos por mulher aumenta muito. Na Rússia, por exemplo, há 1,3 milhão de abortos, dá 53,7 para cada 1.000 mulheres em idade fértil. E hoje está aumentado muito entre jovens e adolescentes. O pessoal, os médicos estão assombrados. Como é que jovens praticando já 3, 4 abortos? Como é que vai ficar a saúde reprodutiva dessa mulher? Né? E depois que legaliza o aborto, o número de abortos cai? Não, não cai, aumenta. Agora, depois que aumentou até o máximo, não é? O que é que acontece? Eles começam a investir, não é? Na educação sexual, na conscientização, nos métodos contraceptivos e pílula do dia seguinte, que é aborto. Então aumenta mais, na verdade, não diminui, né? Tem aumentado cada vez mais. Nós já falamos aqui sobre a pílula do dia seguinte. Dizer, não, Nazareno, mas o proibir o aborto não impede a sua prática. Continua tendo aborto, apesar de ser proibido. Olha, proibir o estupro e a corrupção também não tem impedido as suas práticas. Deveremos legalizar o estupro e a corrupção? Claro que não, né, pessoal? Então, proibir, coíbe sim o ilícito, é uma regra do direito penal. O problema do Brasil é a impunidade, é que ninguém vai preso por aborto, não é? O objetivo da lei penal não é encher as cadeias, é inibir a prática. Se alguma mulher fosse presa, ninguém é preso por aborto, tá, pessoal? O número de bebês mortos seria muito menor. Se as clínicas clandestinas fossem fechadas, também, não é? Então, eu não sou a favor de nenhuma mulher ser presa, nem de sofrer as sequelas do aborto. Mas no dia que fosse uma presa, a imprensa ia fazer um estardalhaço tão grande, ia ser tão divulgado que as mulheres iam ficar com medo. Agora mudou, agora vai ser presa. O número de abortos e de mortalidade materna ia despencar, porque as pessoas iam pensar 2 vezes, 3 vezes antes, né? Mas ninguém vai preso. Por quê? Porque a crime é pequena, cabe suspensão condicional da pena, a pessoa tem bons antecedentes, porque é primário, não vai preso. Não é? Responde ali na delegacia rapidamente e pronto, acabou. Não é? Infelizmente, é assim. Não é? O ideal é que não tivesse nenhum aborto. Não, nós precisamos diminuir a taxa de natalidade. Você sabe o que está acontecendo com a taxa de natalidade? Despencando, naturalmente. Por volta de 2005, cerca de 30% da população estará idosa. E não vai ter jovens trabalhando para manter os velhos. Aí vai ter que ter novas reformas da Previdência. Por quê? Porque não está nascendo mais crianças. Tem que, pelo contrário, tem que manter um nível adequado para poder. Porque as pessoas estão vivendo mais também, não é? E nascendo menos. Então, mais complicado, prejudicando a Previdência Social. É melhor abortar os anenceflos ou deficientes. Aqui, há países que estão dizendo, não, na Islândia vai dizendo, não, nós vamos acabar com a síndrome de Down. Como é que eles estão acabando? Abortando todos. Isso é acabar? Não, não é acabar, não é? É atentar gravemente contra os direitos humanos e contra a saúde das mulheres. Então, tem o trauma do aborto e o luto retido, não vivenciado, costuma ser mais grave até do que manter a gestação. Você vai morrer, deixa nascer, deixa morrer depois. A frustração já aconteceu. Matar as crianças, chamadas equivocadamente de anencefalo, porque não existe anencefalo, porque senão nem respiraria, nem viveria. Se a criança já vai morrer, por que matarmos, oferecendo risco, traumas e sequelas para a mãe? Não é? Mas a legislação precisa ser alterada. Olha, a doutora em Direito Penal, a
Jaina Pascoal, na audiência pública sobre a DPF 442, que propõe a legalização do aborto até a 12ª semana no Supremo, vamos ser contra isso, vamos nos manifestar sempre, tá, pessoal? Não está na pauta agora, não. Defendeu que a legislação brasileira é adequada, ponderada e proporcional e já prevê diversas excludentes de punibilidade, inclusive nos casos de menores de 14 anos, pois há, nesses casos, presunção de estupro. Não é? Relação sexual com menino menor de 14 anos é estupro presumido. Informou que, de fato, não há mulheres presas no Brasil pelo crime de aborto, que a pena é leve, admite suspensão, responder em liberdade, mas alerta que as clínicas de abortamento serão muito beneficiadas pela DPF 442 e que deveria haver penas maiores para elas. Meninas, eu estou falando muito rápido, preciso ir mais devagar, tá bom? Oba, essas meninas são feras, esse Gés aí não é fraco não. E a legislação no Brasil? Ora, ela permite aborto no caso de risco de morte para a mãe, estupro, e após o STF legislar, né, Sérgio? Mas estupro, será que não seria melhor a gente dizer que a mãe pode entregar a criança para adoção, e aí, em vez dela ter um trauma grave só, porque é um absurdo a violência sexual, ela vai ter, além do trauma da violência sexual, o trauma do aborto. 2. Num, você foi vítima. No outro, você foi algoz. É muito mais fácil superar quando a gente é vítima. E mais, não é? A gente lembrar que o estuprador pelo menos nos deixou viver. Pelo menos isso. Ele foi péssimo, um ato abominável, mas pelo menos não nos matou. Então, será que um crime vai resolver outro crime? Não desengravida a mulher continua grávida, a frustração já aconteceu. Será que foi por acaso que a gente engravidou? Estupro bem no período fértil? Não é uma coincidência muito grande? Então, para mim, nada é por acaso. Bom, e após o STF legislar, que não podia, é ativismo judicial, né, criou a excludente de punibilidade do caso de anencefalia. Recentemente, o governo brasileiro publicou o decreto 10.531, agora de 2020, não é? Que é a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período 2020 a 2031. Por que eu vou falar desse assunto? Porque estão dizendo que esse decreto está querendo revogar os casos de estupro e de anencefalia, e no caso de risco de morte para a mulher. Isso é mentira. Isso é má-fé da imprensa que está divulgando isso. Porque não é isso que está escrito lá. Tá? Inclusive, para revogar, teria que alterar o Código Penal brasileiro. Não é através de decreto. Um decreto não pode fazer mais do que a lei. Não é? E o direito à concepção já está na Constituição, não precisa se reescrever. Mas parece que precisa, porque tem ministro do Supremo que não entendeu que o direito é desde a concepção, o direito à vida. Né? Então, está lá nesse item, efetivar os direitos humanos fundamentais, observar a universalidade, para ser atendido a todos os direitos humanos. Então, tá, o que é que está escrito lá? Promover o direito à vida. Olha, é promover, não é proibir o aborto. Está lá o quê? Promover o direito à vida, desde a concepção até a morte natural, observando os direitos do nascituro por meio de políticas de paternidade responsável. Olha, é importante para apoiar as mulheres. Planejamento familiar, orientação, esclarecimento e atenção às gestantes. Ele não alterou o Código Penal e suas excludentes de punibilidade. Então, vamos ser justos, né, pessoal? Vamos ser honestos, vamos ser honestos. Mito 15, meu corpo, minhas regras. O DNA do bebê é diferente. Tanto que pode até existir inseminação de pais diferentes, barriga de aluguel, aquela coisa toda, não é? Então, o bebê tem que disfarçar, ele tem que produzir hormônios para enganar o sistema imunológico da mulher, senão ele é expulso como um corpo estranho. Não é corpo da mulher, é um outro DNA completamente diferente, não é? Ele tem direito aos direitos humanos também, não é? É uma personalidade independente também, e assim por diante. O aborto nos casos do estupro, não é? Então, infelizmente, não faz voltar no tempo, não apaga o trauma da violência, não desengravida, não é? E vai provocar 2 traumas, não é? Então, lembrar disso, porque até os abortos espontâneos geram traumas, imagina o aborto provocado. Não é? Mito 17, não é possível doar o bebê. É sim, é possível doar o bebê. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 13, parágrafo 1º, olha lá. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Basta avisar, tem 9 meses para avisar. Não é lento, não. É você que está deixando para avisar em cima da última hora. Não vamos deixar para isso, para a última hora, não.
A entrega é sigilosa, não consultam a família, a não ser que seja menor de idade. Se a mãe for menor de idade, precisa perguntar se algum familiar deseja ficar com a criança. Não é? O doar o bebê não é crime, é também caridade. Por que ninguém divulga isso? Por que as mulheres que são a favor da vida, e, aliás, as feministas que são a favor das mulheres, por que elas não divulgam isso? Não querem o melhor para as mulheres? Ter o bebê reduz casos de câncer, né? Então, engravidar está sendo recomendado, tem médico, olha, engravide para você não ficar isso, sem ter filhos, não, que é bom para prevenir contra o câncer de mama, não é? E desde a década de 60 está aumentando, o câncer de mama aumenta no mesmo nível do gráfico da legalização do aborto. Quanto mais o número de abortos aumenta, mais o câncer de mama aumenta. Olha a correlação tão próxima, né? A Pullman Comergill, que é uma feminista, no documentário Rush também falou sobre isso, e está sendo, não é, confirmado na Europa também, na Escócia, na Inglaterra, República da Irlanda, Suécia, na República Tcheca, Finlândia e Dinamarca também, mostrando isso. Olha lá, que quanto maior o número de abortos, maior o número de câncer de mama também, tá? Não, uma pesquisa feita na China, eu não sei se é muito rigorosa, tá? Mas fala que se a gente faz um aborto, tem 44% de chance a mais de ter câncer de mama. 2 aumenta para 76%. 3 abortos é quase 90% de chance de ter câncer de mama, o aborto provocado, né? Então vamos tomar cuidado com isso. A gente está falando só sobre aborto intencional, não está falando sobre aborto espontâneo não, tá, pessoal? Mito 18. Adolescentes pobres e negras é que morrem por aborto. Ora, um estudo da UNB e da UERJ destruiu o estereótipo de que abortar é um método usado por adolescentes para engravidar. Para interromper uma primeira gravidez e fruto de uma relação passageira inconsequente. A grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos e trabalha, tem um parceiro estável e pelo menos um filho. Então, quem aborta, a maioria das mulheres que abortam, tem renda, tem um parceiro, tem um marido, e já tem até um filho. Então, está fazendo o aborto como política para evitar a gravidez, não é? Quando já aconteceu. Deixa eu ligar aqui a luz. Então, vejam que não são adolescentes pobres, não, as meninas estão bem esclarecidas, mas tem esse cuidado, parece que mais que as mulheres. Então, mito 19, fetos não sentem dor. Quem não sente dor pode ser morto? Primeiro, temos certeza disso? Tem muitos estudos, uns que dizem que a partir de 10 semanas tem dor, a partir de 20, outros dizem que sempre tem aquela coisa toda, tem uma discussão enorme. Tem várias doenças que tiram a sensação de dor, como essas aqui, não é? Como a síndrome de neuropatia sensitiva autonômica, síndrome de Riley-Day, e paciente que usa morfina também não sente dor, nem coma também não sente dor, a gente pode matar? Não pode, né? Então, se há dúvidas, pessoal, se o bebê sente ou não dor, indúbio pro réu, né? Na dúvida, beneficia o réu. Seria o bebê pior do que o mais perverso criminoso? Não, ele tem direito ao princípio do indúbio pro réu. Mito 20, está acabando. Homens brancos ricos querem proibir, mulheres negras pobres são a favor da legalização. Será que é verdade isso? Olha, o mais recente levantamento foi do Ibope, em fevereiro de 2018, mostra que a oposição à legalização é igual entre homens e mulheres, e maior, mais gente, não é, entre a população de menor renda e de cor preta e parda. Então, é exatamente o contrário. Os mais pobres, os negros e pardos, são mais contrários à legalização do aborto. É exatamente o contrário do que é afirmado. Olha como a gente é induzido a engano, a erro, não é? Então, segundo todas as pesquisas que a gente tem, a grande maioria da população brasileira é contra a legalização do aborto. Na mais recente, foi 80% foi contra e apenas 15% a favor. Então, vejam como a população não quer e os nossos parlamentares precisam saber da vontade do povo, inclusive os ministros do Supremo também, né? Que não podem legislar somente, não é, pela lei fria, né, pela leitura fria da lei. Então, se a gente legalizar, a gente vai ter um grande aumento do número de abortos, um grande aumento do número das sequelas e sofrimento das mulheres, aumento do número de DST, de AIDS, porque vão usar menos preservativo, né? Pode abortar. Sensação de que se é legal é moral. Maior gasto público com abortos que a gente vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar, não é? Seremos nós. Vai ter mais um imposto, o imposto do aborto, para a gente financiar essa prática.
Maior gasto público com tratamento para as mulheres também. Vai ter uma indústria do aborto com as mortes acobertadas, como a gente viu no filme Blood Money, que acontece ainda hoje nos Estados Unidos. Aumento da opressão contra as mulheres, o parceiro vai poder obrigá-las com mais facilidade a abortar. Crescimento do comércio de órgãos, e pessoas ricas continuarão buscando clínicas melhores do que o SUS, não é? Redução da taxa da natalidade prejudicará muito a previdência social. Então, a gente muita gente vai deixar de nascer se for legalizado também. Né? Então, quais seriam as soluções? A gente não quer criticar ninguém, a gente não condena ninguém, né? A gente quer ajudar as pessoas, esclarecer a todos, e a gente sabe que tem como reparar nossos erros, claro. Né? Deus é amor, de vontade infinita, de bondade, mas também de justiça perfeitas. Então, uma dica: aprovar o Estatuto do Nascituro, que é o PL, Projeto de Lei 478/2007, dos deputados Luiz Bassum e Miguel Martini, que, na verdade, ele não é Estatuto do Nascituro, é o Estatuto da Mulher Gestante. Eu falei para ele, se tivesse tido esse título, já tinha sido aprovado. Mas foram colocar Estatuto do Nascituro, aí o bebezinho não tem direito ainda no Brasil. Não tem muitos direitos. Auxiliando financeiramente, apoiando as mães carentes, né? E a redação foi aperfeiçoada no começo, realmente não estava tão boa, e agora a deputada Solange Gomes deu uma melhorada ótima no texto, né? A fazer o que mais? Ampliar a assistência médica no pré-natal, no parto e puerpério, apoiando as mulheres para que elas possam ter seus filhos, não é, com tranquilidade, para evitar a mortalidade materna, né? Acolher as mães em condição de risco social e psicológico, auxiliando em suas necessidades, auxiliar as instituições, divulgar a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a adoção direta e agilizá-la, não é? A gente ajudar também nos processos de adoção direta, ampliar a rede cegonha, que tem demonstrado excelentes resultados, responsabilizar os parceiros que obrigam as mulheres a abortar, bem como os violentadores, que além da punição devem contribuir com a manutenção financeira da criança. Ela tem um teste de DNA para fazer, né? Conscientizar a população sobre os métodos contraceptivos saudáveis, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, divulgar amplamente as várias consequências orgânicas, psicológicas e psiquiátricas negativas que o aborto pode trazer para as mulheres. Ia diminuir, só se a gente divulgasse. Se a gente divulgasse isso, já ia diminuir muito o sofrimento das mulheres, ia evitar a concepção, ia evitar a gravidez. Não era só evitar o aborto, não. Né? E aprovar uma PEC, porque precisa, os ministros supremos querem legalizar o aborto no Brasil, a grande maioria é pró-legalização, porque a grande maioria é de esquerda, não? Aprovar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção, né? A PEC da vida, que não altera o Código Penal. Quem diz isso não sou eu, é o ex-ministro Supremo Tribunal Federal, ministro Aires de Brito, bem como muitos outros juristas. Continua lá o Código Penal, sempre existiu. Já está lá na Constituição, é só para deixar mais claro o direito à vida. PEC número 164/2012, são duas PECs, do deputado João Campos e outros, e 29/2015 do senador Magno Malta e outros, foi inclusive desarquivada recentemente agora, neste ano, no início do ano, pelo senador Eduardo Girão, do Podemos, tá? E o mais importante, combatemos as falácias, porque repetem uma mentira 1000 vezes até que ela passe por verdade, afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, quando isso não é verdade. Qual o número? Por ano, 2016, 56. Tudo bem que possa ter subnotificação, que seja 60, 70, 80, não são milhares de mulheres, como é divulgado para legalizar, não é? Aqui tem a fonte, os nossos slides estão todos disponíveis no site nazarenofeitosa.com.br, tá? Se você quiser acessar, nazarenofeitosa.com.br, tá bom? Tem vários vídeos interessantes, matérias também, da doutora Isabela Mantovani, sobre esses números do aborto. Está aqui o nosso site aí, escrito na tela. E grandes humanistas, né, defensores dos direitos humanos, grandes homens e mulheres, Gandhi fala que me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime. Maria Teresa Calcutá, que foi uma grande defensora da vida, diz que o aborto é um assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus, se não a quiser, dê-a para mim. A maior destruição da paz é o aborto, pois se uma mulher pode matar sua própria criança, o que impede de eu matar a você e de você me matar? Não há nada que impeça. É uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Né? Então, se a gente
foi irresponsável na hora do relacionamento sexual, temos que ser responsáveis, não é? Assumir realmente aquilo que a gente pode ter considerado que não foi programado, aí vamos ver que vai ser uma grande bênção na nossa vida. Uma criança é sempre motivo de alegria, de amor, de transformação, de objetivo de vida, evitando muitas enfermidades, muitos problemas, né? Martin Luther King Jr. também fala que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a sacrificar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos? Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, onde a mãe decide seu destino. Então, olha, né? São religiosos? São, mas são, sobretudo, homens e mulheres de bem, não é? E há muitos não religiosos em defesa da vida também, tá? A gente tem palestras sobre limitação justificada do número de filhos ou planejamento familiar, tá no YouTube, né? Essa palestra chama Força Sublime do Amor, se você quiser conferir. Tem muitas recompensas, alegrias materiais e espirituais de ser pai e mãe. Vejam a palestra Um Anjo Chamado Mãe, no canal no YouTube. E também uma palestra chamada Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, caso você tenha abordado. É muito importante retirar esse sentimento de culpa, trabalhar no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, né? A gente não vai jamais condenar a ninguém, mas esclarecer como é que a gente deve defender a vida, reparar nossos erros. E qual o livro mais completo e mais recente sobre legalização do aborto? Esta obra aqui, Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdade, o organizador Marlon de Rosa. Vocês encontram nas livrarias, está disponível na internet para adquirir também, tá? Tem na Livraria da Comunhão, também de Espírita de Brasília, aqui no DF, para quem está acompanhando aí. E convidar vocês para auxiliarem o movimento da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, né? Tem a instituição chamada ADIRA. Ajude financeiramente também, divulgue. O site é brasilsemaborto.org. Não tem o BRzinho no final, não, tá? brasilsemaborto.org. Vamos ajudar essa instituição em defesa da vida, em defesa das mulheres, em defesa dos bebês, pelas duas vidas, não ao aborto, né? Não contra a legalização do aborto. Tem também palestras sobre o aborto, Diga Não e Saiba o Porquê, tá? Um seminário realizado lá em Goiânia, em 2018. E tá aí as palestras do Anjo Chamado Mãe, A Força Sublime do Amor e Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, onde vocês encontram, bem como o material, os slides, nesse site aí, nazarenofeitosa.com.br. Lembrar, para encerrar, mesmo para os não religiosos, lembrar de Maria de Nazaré, não é? Na Anunciação de Lucas, quando então o anjo Gabriel aparece para ela e ele diz: alegra-te, é motivo de alegria, ó Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Não temas, Maria, a gente não deve ter medo, porque conquistaste a benevolência do Senhor. Conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. E qual a resposta daquela menina jovem, simples e pobre? Eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Que exemplo para todos nós. E ela vai dizer depois, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, e sai a cantar o hino chamado Magnificar. A gente faz assim, quando a gente tem filhos, a alegria é muito grande, é um amor incondicional, tá certo? Tá aí a capa da palestra. E para a gente encerrar, um poema psicografado por Chico Xavier, que era um grande defensor da vida contra o aborto e contra a legalização do aborto também, tá? Está no livro Entender Conversando, são entrevistas de Chico Xavier, de 1983, da editora ID, Entender Conversando, entrevistas de Chico Xavier. Tem um poema psicografado do espírito Amaral Arnelas, do livro Parnaso de Além Túmulo, que a gente encerra a nossa palestra. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageiro da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas,
nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Então, muito obrigado, meus amigos. Agradeço aí o carinho, a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai ter agora um momento de perguntas do público e a gente, então, devolve a palavra aí para a Juliana, para que ela conduza, então, essa segunda parte, terceira parte, aliás. Muito obrigada, então, Nazareno, pelas suas palavras, pela sua exposição, muito esclarecedora para todos nós, mulheres, homens, todos que compõem a sociedade de uma forma geral, têm a sua parcela de responsabilidade no coletivo, né? E você trouxe aspectos muito importantes para nós. Dando andamento aqui, selecionamos algumas perguntas. Vou ler a primeira, então. Boa tarde, Nazareno. O que você pensa sobre o aborto no caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio durante É um 4 caso anos? lamentável que aconteceu, nós fizemos uma palestra só sobre esse assunto. Menina de 10 anos grávida, acolher ou condenar. Então, jamais condenaremos a menina que não tem nem noção do que faz, ela não é responsável, nem mesmo penalmente, por qualquer de seus atos. E nós temos duas situações. Se havia risco de morte para a mãe, a legislação brasileira permite o aborto nesse caso, tá? Chamado aborto terapêutico. Então, tem a possibilidade de se fazer. No caso específico, né, há informações de que não havia risco de morte para a menina. Aliás, é muito comum, aliás, gravidez nessa época, sobretudo vítimas também de violência sexual. Então, a gestação estava sob controle, a diabetes gestacional estava mínima, estava no índice 92, não é? Um índice muito baixo, controlava simplesmente com dieta, não havia qualquer risco para a menina, ela podia ter aguardado um pouquinho mais, não é? Porque já estava, inclusive, além do período que o SUS orienta, né? Tem uma normativa orientando que o aborto só pode ser praticado até tantas semanas, 22 semanas, eu acho, e ela já estava com 23 e 4 dias, então, nesse caso, não foi adequado, no meu entender, a prática, mas o melhor seria que a menina tivesse o bebezinho, até porque foi uma maneira dolorosa, porque a menina teve o bebê saiu pelo canal vaginal, só que ela deu à luz a um bebê morto e passou por um procedimento de risco, porque foi injetado uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebezinho, atravessando as paredes realmente do útero da menina, um procedimento de alto risco que poderia ter levado à morte da própria mãe. Então seria muito mais fácil, no nosso entender, não é, que ela levasse a gestação algumas semanas a mais, fazer uma cesariana, e ali o bebezinho poderia ir para uma UTI neonatal e ser adotado, proporcionando uma grande alegria para um casal e ajudando a saúde da menina, que não teria nenhuma sequela orgânica, psiquiátrica, ficaria com o trauma somente do grave problema da violência sexual, que é um ato abominável. Vamos à próxima pergunta. Quando você fala sobre o verdadeiro significado da palavra aborto, você refere-se a pai e mãe que comete? Sim, a mulher normalmente não comete o aborto sozinha. Em regra, ela é obrigada, ela é coagida pelo parceiro, pelo pai, pelos pais, pelo patrão, às vezes, e sobretudo pelo meio, não é? Nós estamos num meio tão materialista, tão sem Deus, as pessoas não estão acreditando mais em Deus, muitas mudando de religião por conta da falta da crença, muitas pessoas, não é, inclusive tirando suas vidas por conta do materialismo e do ateísmo. Então a gente não deve divulgar essas filosofias, mesmo que a gente as tenha no nosso coração, porque o fruto dessa árvore é lamentável. Não é? Então a gente tem que ter essa consciência.
Vamos lá. A próxima pergunta é sobre o DIU. O DIU é abortivo? Há muita discussão sobre esse assunto, tá? Mas há posições dizendo que é abortivo, pode ser, aliás, pode ser abortivo, né? Não dizer que não é adequado. Mas há outros dizendo que não. Então, até próprios médicos da Associação Médico Espírita do Brasil estão divididos. Eu já vi divisões, mas o pensamento que eu vejo predominante é que ele pode ser abortivo. Inclusive, vocês consultarem qualquer site desse em defesa da vida, vai trazer informações e pesquisas que ele, normalmente, ele é abortivo, tá? Então, minha esposa mesmo, nós temos 2 filhos, e o médico quis oferecer o DIU, e nós não aceitamos, porque a gente não quer correr esse risco de estar provocando abortos, não é? Além de ser um incômodo para a mulher, pode provocar algumas enfermidades também, a colocação do DIU, né? Inclusive se ela engravidar, o DIU também é um fator de aborto, etc. Tá bom? Ok. Mais uma. Quando a mãe é muito jovem e não teve conhecimento que foi um crime ter abortado, o que ela deve fazer para se redimir? A gente sabe que nada é por acaso. Eu acredito que isso seja uma prova principalmente para os responsáveis pela menina, no caso, ao pai e à mãe, não é? Porque eles têm que apoiar a menina e, ao mesmo tempo, apoiar a vida. Então, me parece mais uma prova para os pais do que propriamente uma prova para a criança. Mas a criança também, não é? Claro, ela tem alguma parcela de responsabilidade, porque, como a gente falou, nada é por acaso. Quantos abortos nós praticamos em vidas passadas, sobretudo quando nós podíamos ter reencarnado como homens, e contraindo esse débito que precisa ser ressarcido se a gente ainda não reparou com a caridade que cobra a multidão de pecados. A próxima pergunta é: comente, por favor, sobre quando é um feto, vocês querem preservar a vida. Quando é adulto, vocês querem pena de morte. Entre aspas, as duas citações. É, a rigor, nós não queremos pena de morte, não. Eu sou frontalmente contrário à pena de morte, e, aliás, a doutrina espírita é contrária à pena de morte. A doutrina espírita é contrária até ao armamento da população. Leia o livro Conduta Espírita, de André Luiz, lá nesta obra, nós vamos ver que o cristão não deve ter armas, deve se esquivar do uso de armas homicidas, não é? E que a nossa segurança é a nossa consciência tranquila, é a fé em Deus, bem como o Chico Xavier vai dizer que nos momentos de impensados, naquela nossa reação inesperada, está no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele vai dizer que é muito perigoso a gente ter armas, porque a gente não sabe o que, que a gente pode fazer. A gente pode cometer crimes contra outras pessoas ou contra nós. E vai dizer que ter armas em casa, armas de fogo em casa, é um risco muito grande, que quantos suicídios teriam sido evitados se não houvesse arma de fogo ou um agente corrosivo, né, ácidos ou venenos poderosos dentro das nossas casas. Ok. Então, talvez o governo, algumas pessoas de uma parte do governo possam ter essa proposta de pena de morte, mas não é o nosso caso, não. O movimento Brasil Sem Aborto é apartidário, ele não tem conotação propriamente política partidária, mas sim o seu único propósito é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Ok. Essas perguntas que eu acabei de falar foram coletadas no chat do canal Leste de Minas Espírita. Porém, nós temos uma última pergunta aqui que foi coletada no seu canal, no chat do seu canal. Desejar ter muito um filho e não conseguir nessa existência pode ter um comprometimento com vidas anteriores? Sim, segundo a doutrina espírita, em regra, é sinal que a gente fez mau uso da sexualidade na vida passada. Então, é comum que abortos em uma vida gerem problemas de infertilidade na vida seguinte, não é? Ou dificuldade até de encontrar parceiros, etc., além de obsessões espirituais e assim por diante. Então, através desse grande desejo de ter filhos, a mulher começa a reparar o seu centro genésico, preparando-a para ser mãe em uma breve oportunidade,
e, ao mesmo tempo, a gente convida a todos para ajudar as crianças, seja adotando, seja apadrinhando crianças necessitadas, ajudando os movimentos em defesa da vida, as instituições, porque a gente tem também instituições de amparo a gestantes que às vezes são expulsas de casa, que não têm o apoio da família e querem ter seus filhos. Então é importante a gente ajudar, a gente ajuda sim, ajuda financeiramente. Tem instituições, por exemplo, aqui em Brasília, inclusive centros espírita, como Sociedade Espírita Alta de Souza, aqui em Tabatinga, tem instalações, dá acomodação, dá alimentação, dá tudo para essas mãezinhas. Também tem os Santos Inocentes, uma iniciativa católica bastante conhecida, dentre muitas outras, inclusive em Recife, o movimento lá, o Instituto Vida, está montando uma instituição desse tipo também, de amparo às mulheres grávidas que desejam ter seus filhos e precisam do nosso apoio, vamos apoiar. Muito bem. Bom, nosso momento de perguntas, então, chegou ao final, e depois de tantos esclarecimentos para nós, Nazareno, pedimos, então, que faça suas considerações finais, deixe uma mensagem não só para o público espírita que está nos assistindo, mas todas aquelas pessoas que podem vir a assistir posteriormente o vídeo, que vai ficar salvo nos canais, né? Fique à vontade com a palavra, então. Obrigado, Juliana. Quero agradecer a todos vocês, na pessoa da Cida e toda a equipe, não é? O Vitor Hugo, o Iago, a própria Juliana que está aqui conosco, a Samara, que teve um problemazinho técnico, o nosso querido Edmilson, não é? Edmilson também, e as meninas aí do GES, o grupo de estudos de espíritas, de surdos espíritas, aí de Minas Gerais, a Tainã, e a Eliane, que foram tão competentes aí na tradução, na interpretação para Libras. A gente pede desculpas aí se correu um pouquinho, tá, amiga? Pelo menos os slides ajudam a quem estava acompanhando também, não é? Para facilitar. Então, só agradecer a oportunidade, dizer a quem está acompanhando que eu tenho compromissos em relação ao aborto nesta vida, eu paguei um aborto, não foi minha intenção, foi uma iniciativa completamente da moça, mas eu paguei, eu transportei ela até a clínica e depois dei o amparo, mas inclusive o relacionamento terminou depois desse fato. Vejam como é traumático, envolve até, é muito comum a separação desses casais. Então, quantas mulheres que até ficam depois, mais tarde, sozinhos, sem o parceiro que as obrigou a abortar, e que podia ter um filho, podia ter 2 filhos, trazendo alegria, esperança, uma meta de vida, não é? Trazendo muito mais propósito de vida para os nossos corações. Então, se você fez isso, lembre-se que a caridade cobre a multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, que o nosso propósito jamais é condenar, mas sobretudo de acolher, mas temos o dever de esclarecer para que evitemos que isso continue acontecendo, gerando enfermidades orgânicas, psiquiátricas, psicológicas para as mulheres, sofrimento para os bebês, enfim, eu acho que a melhor solução é investirmos na vida, na saúde das mulheres, no amparo à gestação, ao parto, ao puerpério, dando todo o apoio que as nossas mulheres merecem e esclarecendo, dizendo também, sempre que necessário, que se ela não quiser o bebê, ela pode avisar a vara da infância e da juventude, e será feito um processo sigiloso de doação da criança, que vai ser quase que instantaneamente adotada por um casal que deseja muito ter filhos e não pode, e ela vai ter ainda benefícios para a sua saúde, se preservando desses males, além de evitar câncer de mama, se proteger contra o câncer de mama, uma grande coisa. E olha aí, tivemos aí, não é, o Outubro Rosa, terminando hoje, vamos lembrar dessa grande proposta de defesa da mulher contra o câncer de mama também, que tem acometido tantos corações, tá bom? E se você foi vítima de uma violência sexual, pense nisso, nessa grande caridade, que não vai resolver o aborto, pelo contrário, pode se tornar mais um grande trauma na sua vida. Não permita que isso aconteça, doe a criança, cumpra a sua parte, fique com a sua consciência em paz, tranquila, e que Deus abençoe a todos nós. Nazareno, então, mais uma vez, gratidão pelas suas palavras,
pelo seu momento de esclarecimento. Nós pedimos que Jesus continue abençoando o seu caminho, o seu trabalho, que você consiga cumprir com essa missão, que não é uma missão fácil, porém você já reconheceu, já está ativo. Empenhamos, assim, em pensamentos e bons votos para que você consiga concluir ela com sucesso, e mais do que isso, de que a mensagem e o esclarecimento seja divulgado, ampliado, proferido pelo seu trabalho. Que Jesus te abençoe. E obrigada por participar conosco aqui nessa primeira parte do nosso seminário de encerramento. Nós vamos informar, então, a todos que estão nos assistindo, que nós teremos um segundo momento com um outro convidado, o Afonso Chagas, mas antes nós teremos um breve intervalo de uns 5 minutos, e pedimos que vocês continuem nos acompanhando, tanto no canal Leste de Minas Espírita, quanto no canal do Nazareno, pois será transmitido nos 2 canais até o evento terminar. E, sendo assim, então, nós voltamos dentro de instantes, a partir das 17h30, nós voltamos, então serão mais minutinhos de intervalo, estou corrigindo minha fala, e aguardamos vocês, então, para esse segundo momento. Grata pela atenção e pela participação de todos.